governos e que agora para arrumar a casa, para que possamos de novo voltar a crescer, a desenvolvermos do ponto de vista social. Bom, essa é uma questão que nós temos que enfrentar com números, com argumentos, que não é verdade que nós vivemos uma grande crise fiscal e que os últimos governos gastaram excessivamente, por exemplo, com políticas de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros mais. Eu quero dizer que a situação fiscal brasileira hoje é uma situação melhor ou igual a países como Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, melhor que a Itália, etc, etc. E nenhum desses países está fazendo nenhuma mudança radical, constitucional, para impedir gastos de governo. A nossa situação fiscal, ela tem algum nível de preocupação, eu vou explicar por quê, mas não vivemos uma situação de crise e descontrole. Quero dizer o seguinte, de 2003 a 2013, a nossa situação fiscal era de país da Comunidade Europeia, de país para entrar na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia é muito rigorosa para estabelecer critérios fiscais, baseados inclusive em políticas e ideias antissociais. Mas tem essa ideia de muito rigor. E de 2003 a 2013, nós poderíamos nos candidatar a entrar para a Comunidade Europeia, porque nossos dados fiscais cabiam totalmente, plenamente, dentro do tratado que organiza a Comunidade Europeia. Então, isso não é verdade, que temos esses problemas todos mencionados pelos defensores da PEC 55. Bom, tivemos problemas realmente em 2014 e 2015, mas eu estou falando de problemas, eu não estou falando de crise fiscal, descontrole, não sabe não sabe exatamente qual é a situação. Estou falando de problemas. Tivemos problemas em 2014, porque crescemos pouco, fizemos desoneração fiscal para o empresariado de forma excessiva, inadequada, equivocada, e pagamos muito de juros para banqueiros e rentistas. Isso que fez com que nós tivéssemos problemas em 2014. Mas problemas fiscais, governos ultrapassam facilmente. E a opção em 2014 foi fazer a PEC 55 em 2015. A opção foi essa. Na prática foi exatamente isso. O que está sendo proposto para os próximos 20 anos foi feito em 2015. E o resultado, sabe qual foi? Que a situação fiscal de 2014, no lugar de melhorar, piorou. Ou seja, essas políticas de corte de gastos, particularmente nas áreas sociais, mas também em outras áreas do governo, infraestrutura, isso na verdade desacelera a economia, gera desemprego, faz queda da arrecadação e piora que não foi grátis, custou muito. Em 2015, o que é que nós vamos ter que enfrentar nos próximos 20 anos? Para se ter uma ideia do orçamento de 2015, o orçamento de saúde mais o orçamento de educação federal, esse orçamento as duas rubricas, saúde e educação, somaram 200 bilhões. Na verdade, a principal questão, e a questão que eu diria que provoca maior enfrentamento entre as elites e o nosso lado. A ideia de que juros podem ser reduzidos. Para você ter uma ideia, hoje nós temos juros aqui no Brasil de 13,75, aí há pouco tempo estava em 14,25. Enquanto nós pagamos de juros 13,75 ao ano, o governo paga, esses países todos que eu mencionei, Estados Unidos, por exemplo, paga quase zero de juros. Paga 0,25, 0,5%, 0,3%. Então, essa é a diferença. Nós temos que reduzir drasticamente a taxa de juros que remunera banqueiros e rentistas. E essa é uma decisão de governo.
Não existe essa ideia de que não é possível reduzir, é possível aumentar. Aliás, sempre que se aumenta, existe um elogio. Sempre que se reduz, a desconfiança. Então, quer dizer, o movimento só vale para um lado, para o outro não. Mas, na verdade, isso é resultado da correlação de forças estabelecida na sociedade. O sistema financeiro domina os meios de comunicação, domina grande parte dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Então, essa é a situação. Agora, não vai equilibrar, eu já tentando concluir aqui, mas avançando na última ideia, não vai equilibrar o orçamento. Não vai equilibrar o orçamento e, repito, nós já sabemos o que aconteceu em 2015. Política de corte de gasto gera desemprego, queda de arrecadação e aumento do problema fiscal. Só para vou citar aqui um número, não quero citar muitos, mas nosso déficit do governo federal era de 6% aproximadamente do PIB em 2014. Então nós fizemos essa política de cortes, esse déficit aumentou de 6 para 10. A política que se propõe a melhorar a situação piorou, dobrando o resultado negativo que nós tivemos. Então, a questão daqui para frente, agora que eu queria mencionar rapidamente, que o tempo já deve estar acabando, era quais são os impactos sociais que nós vamos ter dessa PEC. São impactos que eu diria gravíssimos. Para se ter uma ideia, todo mundo sabe que o nosso sistema de saúde pública ele é precário, a população é atendida de forma muito restrita, com a baixa cobertura, uma qualidade duvidável. A educação federal nos últimos anos realmente avançou muito, mas está longe, muito longe do que desejamos. E quero dizer o seguinte, o gasto em educação nos últimos 10 anos aumentou de forma per capita 100% acima da inflação. Em saúde, aumentou 44% acima da inflação nos últimos 10 anos. O que está sendo dito pela PEC é o seguinte, esses gastos estão congelados por 20 anos, só que a população vai crescer nos próximos 20 anos. Então o gasto per capita vai começar, o gasto por pessoa vai começar a cair ano a ano e, portanto, a gente tem que aprimorar um pouco essa ideia de que pensarmos que vamos congelar a situação atual. Não, vamos congelar os gastos, que a situação atual vai se agravar, porque mais estudantes vão desejar entrar nas universidades públicas, mais indivíduos vão tentar pensão junto à Previdência Social, mais aposentados vão desejar também o seu benefício. Então, a população vai crescer e vai demandar mais em todos os segmentos que o Estado presta serviço. A população vai crescer, mas os gastos não. Então a situação não é de congelamento da situação atual, é de regressividade. A situação vai piorar de acordo com o crescimento da população. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte, esta PEC ela não se propõe a fazer equilíbrio fiscal, ela vai agravar e muito a situação social do país. Agora ela vai conseguir o seu objetivo, que é desmontar a Constituição de 1988, seu capítulo sobre políticas sociais, e ela vai conseguir desmontar o precário estado de bem-estar social que nós temos hoje no país. O seu objetivo ela vai alcançar e vai diminuir, então, a possibilidade, ou seja, vai jogar a zero a possibilidade de desenvolvimento, e quando eu falo de desenvolvimento eu estou falando da área social, mas vai ampliar as possibilidades de ganhos de banqueiros e rentistas. Então, vão prosperar no Brasil nos próximos anos os ricos, milionários e bilionários, e vai haver uma regressividade da qualidade de vida dos pobres, dos trabalhadores, dos desempregados, dos pobres, pensionistas, aposentados e classe média. Esse é o resultado que a PEC vai conseguir. Seu objetivo será, então, para finalizar, destruir, na verdade, o capítulo da área social da Constituição de 88 e acabar com o precário estado de bem-estar social que nós temos, com todas as implicações sobre previdência social e demais
parada tá sinistra. São cortes aqui, cortes e desconstrução para os próximos 20 anos, é dificuldade dos estudantes, e agora passar aqui para a Gisele, que com certeza vai falar sobre isso, de quem certamente mais sofre com esses ataques todos é a população de favela, as mulheres das favelas, e aí a Gisele vai colocar sobre isso. E antes, eram sempre se somando nas lutas, e aí lembrando da coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, que acaba de ser eleita vereadora do estado, do município do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, que está aqui. Chegou aqui a Marielle. Então, lembrando aí dessa Comissão de Direitos Humanos que sempre tem aí nas ruas, e agora vai estar também na Câmara, passar a fala aqui para a Gisele, que vai colocar um pouco como é que está a vivência nas favelas, essa questão da... Então, melhor. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradeço o convite nessa diversidade de grupos, de movimentos, de partidos. É importante que a pauta da favela ela seja prioritária num dia como esse, que é o dia, né, de direitos humanos, direito para quem é beneficiado nisso, né, quem não é. Que bom que a pauta da favela mais uma vez está aqui presente, isso é importantíssimo. E falar, né, sobre a questão da violência nas favelas. São mais de 100 anos, eu sempre falo isso, minhas últimas falas têm sido com esse tom, são mais de 100 anos de favelas no Rio de Janeiro. Somos nós a maior população da cidade, né? População empobrecida, miserável. Somos nós os mais atingidos, seja na crise ou não na crise, né? O que é o histórico das favelas nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro? A gente sofreu impactos enormes com os mega-eventos, a gente sofreu com a censura da comunicação comunitária, a gente sofreu com o encarecimento do nosso solo, com a gentrificação, a gente sofreu com a população que está ali vendendo os camelôs, sofrendo com a militarização também no asfalto. Esses corpos favelados, eles são perseguidos 24 horas por conta da militarização da vida, que é a polícia, que é a guarda municipal, que enfim, são várias forças que querem controlar esses corpos favelados, né? E não é à toa, nós somos a população pobre, população revoltada sim, revoltada com a miséria, revoltada pelo direito que a gente não tem, que é o direito à casa, pelo direito que a gente não tem, que é o direito de ter uma energia, que é de ter o saneamento básico, que é de ter uma educação pública, que é de ter professores, por exemplo, atendendo a gente e respeitando essa diversidade que é a favela. Então, nos últimos 10 anos que a gente tem os mega-eventos nessa cidade, a gente tem retiradas de direitos muito fortes. As favelas da Zona Sul estão hoje invadidas pela unidade de polícia pacificadora, que é o PP, 38 favelas com o PP, entre Zona Sul e Zona Norte. As favelas da Zona Sul já não são mais como antes. Quando se tem a invasão da UPP, se tem o encarecimento desse solo, se tem a gentrificação, o aluguel que antes era R$400, R$300, passa a ser R$800, ou seja, é o afastamento do pobre dos grandes centros urbanos. Ele é obrigado a ir para ocupações ou para favelas distantes de onde ele morava, que é distante do seu trabalho. A população favelada está próxima aos seus locais de trabalho. E aí é uma outra observação que a gente tem que fazer. A gente tem essa população favelada sofrendo com o aumento dos ônibus, né, do valor dos ônibus. Antes eu tinha ônibus chegando até o Flamengo, chegando até a Zona Sul. Hoje a gente não tem mais. No mínimo a gente tem que pegar 2 ônibus e são mais de R$10 para a gente andar nessa cidade. Ou seja, é melhor a gente ficar na nossa mesmo, arrumar lá o nosso trabalho alternativo dentro da favela, e isso é feito para a gente não circular. Os corpos negros e favelados não podem circular essa cidade, que é uma das cidades mais ricas do mundo, e está aí hoje abrindo falência. E a gente tem também 77 mil pessoas removidas nessa cidade dita maravilhosa. Ou seja, a gente não pode morar, a gente não pode viver, a gente é controlado em qualquer espaço, a gente não pode trabalhar, porque os camelódromos também não podem trabalhar, a gente não pode... E aí a gente tem as funções ainda mais básicas, né? Que é a empregada doméstica, e as empregadas ainda estão lutando pela PEC das empregadas domésticas. A gente ainda luta por direitos mínimos ainda. Somos os porteiros, somos as empregadas,
somos as faxineiras, nós somos os cobradores, nós somos os camelôs, né? Nós somos essa população que está ali, o salve, a trabalhadora que está ali. Nós somos esse público, né? Esse público que está lutando pelo direito mínimo, que é o direito ao trabalho. E a gente não pode trabalhar nem na cidade, nem na própria favela, porque os nossos corpos são controlados. E quem sofre mais com isso? Somos nós, com essa falta de direito. E aí eu me pergunto, como é que a gente faz esse debate na favela? Com essa maioria pobre, com essa maioria hoje miserável, e que vai ficar, né, mais miserável. Nossa população, ela vai aumentar automaticamente, isso é óbvio, mas como é que a gente se comporta diante disso? Como é que nós, movimentos sociais, de esquerda, diversos, na sua diversidade, pauta esse tema dentro das favelas para conversar com a minha avó, com a minha irmã que ainda trabalha em troca de comida. Minha irmã trabalha em troca de comida. Minha irmã não trabalha em troca de salário. Minha irmã trabalha em troca de comida, porque ela tem 5 filhos para criar. O meu irmão mora numa ocupação no Caju, que é dentro de um hospital abandonado, que lá é proibido morar, porque vai dar doença daqui a alguns anos na família dele, nos corpos que estão lá sobrevivendo. Ou seja, a minha família ainda é uma família miserável. A Gisele, jornalista, mestranda hoje, que está aqui, que se articula, que comunica, eu sou uma na minha família, né? Eu sou uma. Meus 11 irmãos não têm emprego. É muito irmão, é muito irmão. Meu pai é pescador, não sabe ler, analfabeto. E é essa população na qual eu faço parte que não tem o direito mínimo, que é o direito à vida. E aí a gente tem também a falência, né? E aí tocando mais uma vez na violência que o Estado comete à favela, a gente tem uma violência que é cometida pelo próprio Estado a partir das UPPs e foi declarada agora a falência das UPPs. Um projeto que sempre foi falido, porque a favela não quer polícia, a favela não precisa de polícia. A favela precisa de quê? De educação, de saúde, de moradia, de saneamento, de emprego, de cultura, ou que deixem a gente ser aquilo que a gente é, porque a gente tem cultura, né? A gente tem moradia popular, mas óbvio a gente quer a nossa melhoria nessa favela. Só que sempre se entende a favela como esmola, política qualquer, e nunca se entende a favela como direito, que sejam dados direitos a essa população. A favela é sempre entendido a parte de uma migalha, ali se separa, se ganha um governo de esquerda, como foi o governo PT, aí se separa uma migalha ali, algumas cotas ali para contemplar essa favela. A gente quer direito por completo. Quanto tempo? 3 minutos. A gente quer direito por completo, a gente quer ter acesso à educação, a gente quer ter acesso à universidade cada vez mais. Eu sou uma única a alcançar o ensino médio na minha família. O ensino superior na minha família, dito superior, porque para mim não é superior, longe da meritocracia. Ou seja, a gente já não tem, a gente tem migalhas, e essas migalhas a gente não vai ter mais. E aí a gente entra no desespero, sim. E quem é que está cuidando dessa população favelada, que hoje está sofrendo sem moradia, está sofrendo com as invasões diárias das unidades de polícia matadora nas favelas? Quem é que está cuidando dessa população? A gente tem uma educação hoje que os professores não recebem, e esses professores atendem a quem? População favelada, população no qual eu faço parte. A gente tem uma saúde que não vai funcionar, não vai ter melhorias, e essa saúde pública, ela atende a quem? A minha população, a população da parte. Ela me atende ou não me atende, né? Se já não me atendia antes por completo como direito, agora menos ainda. E aí, para tocar na privatização também da saúde, na privatização da própria educação pública. A gente tem as UPAs das favelas, que são hoje organizadas por ONGs. É por ONGs que a gente quer ter direitos? Não! A gente está aberto ao diálogo. Chega na favela e vamos... A gente tem agora a volta das chacinas nas favelas, quando os policiais não ganham. Os policiais ganhando, né? Eles já estão matando a gente, os policiais não recebendo, eles estão agora vindo aí mais uma vez a era das chacinas, como tivemos em 2007, 2008, e novamente estamos vivendo chacinas diárias nas favelas. O conjunto de favelas do Alemão está hoje, por mais um dia, sofrendo com tiroteios diários. A gente tem comunicadores sendo ameaçados e levados pela polícia diariamente, né? A gente tem uma mídia, 7 famílias donas da mídia comercial, e a gente, popular, favelado, a gente não pode se comunicar.
porque a gente é censurado. Ou seja, esse Estado mínimo, ele sempre existiu na favela. Mas como é que a gente não perde esses tais direitos mínimos e como a gente, na verdade, rompe com a censura, rompe com a falta de direitos e acrescenta esse debate na favela e como a gente não perde o mínimo que a gente conquistou durante esse tempo. E aí, para terminar mesmo a minha fala, sempre lembrar que a luta em qualquer espaço, ela se dá principalmente pelo povo, se dá principalmente pela população favelada, se dá principalmente pela população em situação de rua e depois chega nos grandes, altos cargos. E que bom que chega, porque isso significa que em algum momento a nossa luta vem dando certo. Para não terminar uma fala tão pessimista, né? A gente precisa continuar lutando, continuar se organizando e essa a gente tem uma grande chance na mão, que é de levar esse debate para a favela agora. E eu convido aqui, um por um, a entrar na favela sim, né? E a fazer esse debate com a gente. Eu moro numa ocupação, eu não tenho água e não tenho luz. Eu repito isso em todos os lugares, né? Eu não tenho água e não tenho luz e não tenho direito à moradia. Não tenho direito de viver na favela. Mas como é que a gente ocupa esse espaço e aprende com a favela a fazer movimento social, a fazer trabalho de base e a fazer movimento popular, mesmo com todo um Estado assassino que mata a gente. E que bom que a gente tem esses parceiros e parceiras que convidam a gente para essas rodas de conversa. Eu agradeço muito, é isso. Obrigado, Gisele, companheira de várias lutas demais. E aí, lembrando aqui, Gisele falou muito sobre os nossos corpos sendo nossa arma de resistência. Saudar aqui a presença da Indianara Siqueira e do pessoal da Casanem. Indianara, que hoje é suplente de vereadora aqui no Rio. E de pronto, já passar aqui pro nosso companheiro que dispensa outras apresentações. Vou apresentar só como um companheiro Marcelo Freixo. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todas e todos, obrigado por terem vindo. É muito bacana estar junto com o Povo Sem Medo e junto com vocês, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, numa praça pública, fazendo debate sobre direitos humanos no dia de hoje, né? Hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional da Luta por Direitos Humanos. É uma data muito simbólica, há muitos anos que a gente não deixa passar o dia 10, mas a gente não está na rua só no dia 10. Só que o dia 10 ele nos permite essa reflexão maior, que o mundo inteiro para falar nisso que a gente fala todos os dias, que é sobre direitos humanos. Eu acabei de sair de um processo eleitoral muito bonito, muito duro, onde eu ouvi de muita gente assim: você tinha tudo para ganhar, pena que você é defensor dos direitos humanos, né? E eu faço questão de retomar isso hoje aqui, em praça pública, depois da eleição, e a gente depois da eleição está numa praça pública insistindo em dizer: sim, somos defensores dos direitos humanos. E isso é fundamental para a sociedade que a gente quer, isso é fundamental para o modelo de democracia que a gente acredita. É muito bom eu estar aqui do lado de um professor, do lado de um economista, do lado de uma professora, do lado de uma estudante, do lado de uma comunicadora, que aliás eu tenho um carinho tão grande, que eu conheço há tanto tempo, que eu vi cada passo de tantos anos, muito antes de eu ser deputado, inclusive, né, que no final desse ano completa 10 anos. Então, é super emocionante a gente estar de novo reformulando. Uma coisa que eu venho dizendo, a gente aqui não está resistindo, a gente está reexistindo. É diferente de resistir. Resistir, você mantém como está, o que não é suficiente para a gente. Nós tivemos algumas derrotas que nós precisamos enxergar as derrotas. Por isso é importante reexistir, como diz o Simas, um grande sambista que essa praça conhece. A gente precisa reexistir porque a gente precisa olhar para as nossas limitações também. Quando a gente fala que a gente defende, se alguém chegar em casa hoje e falar o seguinte: eu fui numa atividade com o pessoal dos direitos humanos, que já é engraçado, né? Já cria-se uma categoria, né? E não tem isso, pessoal dos direitos humanos? Como se existisse alguém que você pudesse caracterizar assim: ah, aquele pessoal que defende bandido? Não é isso que a gente escuta? Ou não é? Essa luta tem que ser pedagógica. E aí é bom, porque a gente tem professores, a gente tem estudantes, a gente tem comunicadores, a gente está pronto para a luta pedagógica. A esquerda precisa entender o perfil da luta pedagógica sobre os direitos humanos. A gente precisa dar a centralidade na luta por direitos humanos que a sociedade merece para o modelo de democracia que a gente quer. Precisa tirar a luta dos direitos humanos do dia 10, do dia de hoje.
Precisa tirar o direito humano dessa caixinha agradável que uma parcela da sociedade te acha muito interessante quando você fala sobre isso. Ela é essencial no dia a dia. Quando acabar a minha fala aqui, completando esse ciclo de fala, vamos fazer algumas homenagens. São 7 homenagens. Vai ser a prova materializada de que a luta por direitos humanos é uma luta que está no dia a dia das pessoas. Na mãe que perde um filho e transforma seu luto numa luta, no estudante que vai ocupar uma escola e que muda uma política pública de educação. Isso é luta por direitos humanos. Na luta por uma educação pública de qualidade, na luta por saúde pública, na luta por um orçamento participativo. Isso é luta, na luta por uma comunicação que tem que chegar na favela, porque não é dar voz ao morro. O morro nunca deixou de ter voz, muitos deixaram de ouvir. Isso é outra história, né? Porque dar voz ao morro, parece que o morro precisa da sua autorização para falar. E não precisa. O morro fala sempre, o problema é quem escuta. E escuta o quê? Sabe por quê e da onde nasce essa história? De que direitos humanos é defesa de bandido? E a gente precisa desconstruir isso. A gente tem que assumir a luta por direitos humanos como uma luta essencial para a democracia e para o modelo de sociedade que a gente quer. A luta por direitos humanos se confunde com a ideia de defesa de bandido porque há uma criminalização da pobreza. Há uma criminalização da pobreza. Os espaços pobres foram espaços criminalizados. Então, quando você vai falar sobre direitos humanos e você vai falar sobre os direitos que têm que ser garantidos sobre aqueles que mais precisam, você está direcionando o seu olhar de sociedade, o seu olhar de democracia para essa população mais pobre. E o espaço da população mais pobre é um espaço que está criminalizado. Por isso que você é rapidamente associado ao direito daquele que é bandido. Porque é o direito daquele que é mais pobre. O mais pobre não precisa cometer crime para ser visto como um bandido, porque ele tem potencial para ser bandido por ser pobre. Porque o seu território é um lugar que me provoca medo. Se o lugar que você vive, se o lugar que você se identifica, se a sua cor, se o seu CEP me provocam medo, você já está criminalizado. Nós precisamos encarar os nossos medos. Isso é fundamental para a sociedade que a gente quer. Quem gera medo de quem? Quem tem medo do quê? Por que a favela, que é um lugar de trabalho, de cultura, de espaço, de resistência, de encontro, é um lugar que se produz medo numa ideia ou numa dita opinião pública? Por quê? Porque há uma relação de criminalização dos espaços pobres numa sociedade que é desigual e que, para tornar essa desigualdade natural, supostamente natural, por isso é tão importante do nosso movimento, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Para passar a ideia de que é natural, tem que gerar medo. Esse tem que ser um espaço, é uma classe perigosa, a classe que sai dali. Já pensou o dia que a favela descer? A favela desce todo dia para trabalhar. Ai do Rio, e eu sempre falo isso, ai do Rio, o dia que a favela não descer, o dia que a favela não sair de casa, nada funciona na cidade, né? Mas é preciso criminalizar para construir. Agora está ali, está na Praça 15, está no Boulevard, é o Boulevard Militar, né? É a LERJ, é o Boulevard Militar. Está ali, está ocupado para votar, para tentar salvar um governo que não tem salvação, porque é um desgoverno. Tem um batalhão inteiro, são 600 policiais para garantir aquela votação. É um escândalo que ali acontece. Na terça-feira nós vivemos um momento curioso. Do lado de cada grade tinha o batalhão de choque, onde os seus interesses estavam sendo voltados lá dentro. Do outro lado tinham agentes penitenciários, policiais civis e policiais militares de folga. Professores, enfermeiros, médicos, servidores, população, estudantes, juventude. Defendendo os interesses também daqueles policiais que estavam ali protegendo a Assembleia Legislativa para que ela votasse. Foi um conflito duro, eu não sei como não aconteceu coisa pior do que aconteceu. Alguns detidos e presos. Eu fui à delegacia à noite. Saí da Assembleia Legislativa e fui para a delegacia como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E fui lá, como faço sempre. Quando eu entrei, foi uma relação muito curiosa e eu queria dividir isso com vocês. Porque tinham muitos agentes penitenciários e policiais ali. E aí quando eles me olharam, eles falaram: ué, você aqui? Eu falei: mas eu sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu vim ver quem está detido por uma manifestação legítima. Aí um olhava para o outro e falou assim: aí, viu? Aí, viu? Aí eu falei: sim, mas isso é o que eu fiz minha vida inteira. Só que só agora vocês estão entendendo porque vocês estão detidos.
problema não é a minha atitude, o problema é como vocês olharam para a minha atitude até hoje. E hoje, talvez, vocês consigam compreender diferente. Então, talvez, naquele momento mais duro, naquele momento onde a gente tem muito pouca esperança e muito receio, né, e muita dúvida, talvez seja o momento mais rico para que a gente avance, gente. Né? Eu estou muito preocupado com o Rio de Janeiro, falava isso para o Chico. Estou muito preocupado com o que vai acontecer com o Rio, porque esse ano não termina, impressionante, né? Chega carnaval, mas não chega Réveillon, né? E assim a gente não sabe o que vai acontecer ainda em 2016. Eu estou preocupado, mas acho que dessa situação toda pode nascer uma forma de organização, e essa mesa diz isso, quer dizer, essa mesa, essas cadeiras dizem isso, esse encontro diz isso, alguns encontros que estão acontecendo disso. Tem que ter trabalho de base, tem que ter luta pedagógica, tem que ter encontro, e já tem muita resistência acontecendo. A gente precisa juntar isso, a gente precisa ter projeto nacional, a gente precisa ter projeto de cidade, a gente precisa insistir que nenhum direito é menos. E isso é essencial para a democracia que a gente quer, que é o lugar onde a gente garanta direitos. Obrigado, gente. Certinho. Tem todo mundo aqui nos 10 minutos. Pessoal, de novo, agradecer a presença de todos e todas. E é isso que o Marcelo falou aqui agora. É importante... Marcelo, isso que o Freixo falou aqui agora. É importante a gente saber. A Povo Sem Medo é uma frente que está aberta para que todo mundo possa construir. Até hoje a gente estava se construindo só por movimentos, mas a partir de agora a gente tem a certeza. E as organizações que estão aqui, que compõem a Povo Sem Medo, que chamamos essa atividade, nós estamos decididos a partir de agora construir as nossas atividades sempre em assembleias públicas, em espaços abertos. Então, se cada um e cada uma de vocês tiver alguma ideia, achar que os atos estão muito chatos, quiser construir um debate na comunidade, quiser fazer uma outra coisa, chama a gente, que nós estamos aqui para construir aula pública, plenária, a porra toda, o que for, para a gente ir para cima. Pra vocês terem uma ideia, esses dias, não sei se o Felipe, eu não estou vendo aqui, o Felipe Carioca estava aqui, o Felipe da Mídia Ninja, Verônica também, a gente participa das reuniões operativas da Povo Sem Medo, a gente conversou, vamos fazer o ato do dia 13. Vamos fazer o ato do dia 13. Que símbolo do governo federal tem aqui, aqui no Rio para a gente fazer enfrentamento? Tem o Ministério da Fazenda. Vou lá no Ministério da Fazenda hoje, está sitiado igual está aqui atrás, está sitiado igual está a Alerj. Por quê? Eles estão começando a ficar com medo da gente. Eles estão começando a ficar com medo da gente. E é isso que a gente precisa. Botar os poderosos, botar a polícia com medo da gente. Porque aí, quando a gente estiver na rua, a gente consegue reverter esse negócio. Hoje nós ouvimos professora servidora pública que está no enfrentamento, nós ouvimos estudante que fez ocupação, que está dando aula de mobilização para todo mundo, nós ouvimos professor que já esteve dentro do governo e que está colocando, desvelando as mentiras de tudo que eles estão fazendo, nós vimos favelada contando como é o dia a dia e qual que é o enfrentamento, e nós estamos ouvindo uma das cabeças mais lúcidas da política do Rio de Janeiro, colocando aqui um cenário do que a gente tem que fazer para o próximo período. Quando a gente fala que aqui está o povo sem medo de lutar, é disso que a gente está dizendo. É essa diversidade de gente reunida para a gente pensar, refletir e construir algo novo. E aí, Marcelo, antes da gente chamar aqui para fazer as homenagens, acho que todos nós aqui vamos aceitar e vamos achar que é uma boa ideia a gente ouvir algumas palavras do nosso sempre poeta, o deputado Chico Alencar, nosso companheiro, nosso irmão de várias lutas. Vim aqui dar uma saudação e aí o Marcelo pega para fazer as homenagens. E aí, pessoal, isso. Você quer falar? Eu ia falar exatamente disso. Nós, para não ficar aqui, aquele debate alongado e tal, não sei o que, nós estamos sugerindo fazer perguntas por escrito. Então, a Maria, cadê a Maria? Levanta a mão, Maria. Maria tá tirando foto. A Maria, aquela ali que tá tirando foto. E o Douglas, cadê o Douglas? Douglas, aquele ali, estão recolhendo perguntas. A gente vai fazer essa fala do Chico, as homenagens, e aí a gente volta para uma passada rápida da mesa aqui, mais uns 5 minutinhos. Então, se vocês quiserem comentários, ouvir mais alguma coisa, algum detalhe, algum negócio, escreve aí, pergunta, e aí vamos nessa, tá? Quem tiver pergunta a fazer, levanta a mão. Levanta a mão, porque senão eles não vão, né? Também não precisa, é isso. E lembrando também, né, o melhor dos debates surge não nessas mesas e tal, surge nas conversas. Nós estamos aqui, o sol ainda vai demorar a luz ainda vai demorar para sair. E mais de noite, aqui atrás nas ruínas,
fora do eixo, Mídia Ninja está fazendo uma festa, a festa do Digital Dubs. Então, vocês estão mais do que convidados e convidadas a participar da festa também, porque aí a gente toma uma, conversa e a gente continua refletindo, porque é daí que surge coisa nova. Chico? Obrigado, Vitor. Bom, gente, boa tarde. Sabe que a gente, quando começa a ficar muito tempo no parlamento, vai emburrecendo, aburguesando e mediocrizando. Mas isso não significa, por exemplo, que o Marcelo não tenha que disputar mais várias eleições aí, não. Agora, eu gosto muito dessa condição de plateia, e nós nunca somos só plateia, porque, olha, anotei um monte de coisa aqui. Imagina, conviver com os meus pares lá na Câmara Federal, vocês vão de convir que não é lá muito edificante, pedagógico, a gente vai ficando meio estreito, porque o cinismo e a hipocrisia imperam. Aqui na rua, à luz do dia, que aliás acho que é uma metodologia fundamental, fazer o debate na rua, na praça, que é o nosso lugar, ninguém é dono daqui senão a própria população. Isso é altamente nutritivo. Eu não posso ficar muito tempo, porque ainda estou convalescendo de mais uma cirurgia na rede pública, aliás, muito bem feito. O perigo é que a gente, quando está irritado, produz bilis, né? Eu não sei como é que eu vou conseguir lá em Brasília, principalmente, sem vesícula, mas vai dar bilis, forte. Então eu já me desculpo por não ficar muito tempo, mas quero destacar a grandeza, a profundidade, a aguda sensibilidade vivida, não é aprendida nos livros exclusivamente não, que vocês aqui trouxeram, todos, sem exceção. É mais uma palavra de agradecimento. E dizer que eu sempre, nesses últimos tempos aí, talvez de uns 2 anos para cá, fico lembrando do velho Marx, quando a gente fala da crise, cada dia, cada noticiário que se sucede, parece que o mundo vai cair, mas o que está caindo, apesar deles ainda terem a hegemonia, não se afobe não, que nada é para já, o que está caindo é o condomínio do poder. A casta política está exposta nas suas vísceras. E a delação da Odebrecht está revelando isso. Não sobra ninguém. Sobra sim. Sobra quem tem compromisso com uma transformação social radical, profunda. Mudança no sistema político, na ordem tributária, no modelo econômico, na cultura, na educação, tudo que foi colocado aqui. Nós somos portadores do novo. Por isso que a frase do velho Marx, nos anos 40 do século XIX, ela deve ser alentadora. O bicho estava pegando lá, crises, revoluções, tentativa de restauração absolutista na Europa, né? E ele disse o seguinte para um amigo: olha, a situação desesperadora da época em que vivemos me enche de esperança. Por isso, olha, a luta faz a lei ou barra a lei injusta. Aliás, tem ali a estátua da justiça e do lado daqui a liberdade, né? O culto dos mitos é também de um cinismo atroz. Quem luta por justiça, quem luta por liberdade, por verdadeira democracia, sem nenhuma arrogância, é a gente que está aqui. Por isso, que ótimo que esteja acontecendo essa crise no poder. É evidente que ela maltrata ainda mais o povo oprimido, espoliado. Mas isso é sinal de que a consciência cresce, a luta avança e nós teremos muito que comemorar daqui para frente, não vai demorar tanto assim. Vamos nessa, gente. Obrigado. Chamar aqui, nessa mesa já naturalmente paritária, por a gente ter trazido lideranças e referências desse processo, agora, pelas saudações aí pelos parlamentares que tão bem nos representam ou nos representarão, para uma rápida saudação, a companheira Marielle Franco. Obrigada, Vitor. Abraçando aí todos os companheiros e companheiras. Saudação mesmo, que a gente está na luta, na rua, na praça, né? Literalmente. Acho que essa é
a nossa vitória. Estou chegando de São Paulo e queria compartilhar aqui com os companheiros e companheiras a felicidade da gente ter lançado ontem a bancada feminista, exatamente marcando depois do 20 de novembro, né, o lugar da onde o nosso povo foi tão escravizado e o lugar onde a gente traz o debate da consciência negra tão fundamental nesse racismo vivido o tempo todo, no lugar dos 16 dias contra a violência que nós mulheres sofremos diárias, principalmente nós que estamos ampliando o debate de gênero, e aí já saudar aqui a galera da Casa NEM, enquanto que a gente avança no debate trans, das lésbicas, das homossexuais, das mulheres idosas, das crianças, das adolescentes, culminando no 10 de dezembro, no Dia Internacional de Direitos Humanos, que é fundamental. E aí fico com a fala da Gisele, enquanto favelada, do quanto que a gente resiste, e com a fala do Marcelo, do quanto que a gente resiste. Então a gente luta por direitos e a gente vai estar, eu falava disso muito no período agora final eleitoral, que a cada um que estava com 50 no peito tinha que saber fazer a disputa sobre o conceito de direitos humanos. Foi isso que a gente fez hoje aqui nessa tarde, de se formar para disputar o ano de 2017. Esse 2016 que não acabou, ainda tem muita luta ainda, mas se preparando ainda para fortalecer e reinventar, como diz Quintana, no novo ano que se anuncia. Vamos juntos e juntas, é isso. A posse pública, Chico lembrou bem. Dia 15 de dezembro é a diplomação, né, lá na Câmara de Vereadores. E nós faremos o nosso buraco do lume por volta de meio-dia, 1h, a diplomação está marcada às 10. Quem quiser, vem compartilhar com a gente na Câmara Municipal. E na sequência, a gente vai ser empossada aí pelo povo juntos, que é o que dá base para o nosso trabalho. 10 horas. Diplomação oficial. Na sequência, saída direto para o lume. A galera vai estar esquentando, os movimentos terão fala aberta, pública, e a gente tem que estar aí do nosso tamanho grande aí no dia 15, quinta-feira, lá no lume, Nilo Peçanha com Rio Branco. Obrigada. Vou já passar de volta para o Marcelo fazer as homenagens, mas você sabe que movimento popular e os movimentos sociais, Cosenza, que vem a ser filho do Enfio, está vendendo ali umas camisas, tanto com imagens do próprio Enfio, como também do Fora Temer. Quem quiser ajudar, está ali atrás. E dá tchau, Ivan. Está ali atrás. Ali o Ivan. E aqui do lado o MTST, nós estamos vendendo a revista do movimento, que é uma revista aí nossa que a gente faz, refletindo várias coisas também para ajudar na sustentação do movimento. Quem mais estiver vendendo coisas aí, além dos camelôs que estão como? Vendendo para eles próprios subsistirem, elas próprias. Então, vamos consumir, vamos comprar aí também. E, Marcelo, é contigo. Então, só para quem não está acostumado, dia 10 não é um dia que a gente diz que a gente comemora os direitos humanos, porque seria estranho. Mas é um dia que a gente celebra, né? A gente celebra o encontro, celebra a utopia, celebra a luta, celebra a organização e as conquistas. E é importante porque a gente vem fazendo isso há muitos anos. A gente está à frente da Comissão de Direitos Humanos há bastante tempo. A Marielle, coordenava a Comissão de Direitos Humanos que eu presido e agora vai lá para a Câmara, o que me deixa muito orgulhoso, muito feliz, e a gente continua na Comissão de Direitos Humanos. Está aqui o Antônio, que está com uma bebê linda, muito mais bonita que o pai, no colo ali, que coordena, né, a comissão. Tem o Bruno, está a minha equipe toda aí, tá a Bel, enfim, é um trabalho coletivo, né, enfim, um trabalho que tem que ter nome, tem que ter campanhas, mas é um trabalho coletivo o tempo inteiro. Leon, que está aqui sempre atrás das câmeras, e, enfim, a gente sempre faz homenagens. Por quê? Porque a luta sobre direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, ela se materializa o tempo inteiro, todo dia. Então é importante fazer essas homenagens para deixar isso muito claro, e para essa luta pedagógica que a gente fala. Agora é evidente que quem a gente está escolhendo para homenagear esse ano não dá conta de toda a homenagem que a gente queria fazer e de todas as lutas que aconteceram, evidente, né? Mas são simbólicas, sim. E aí a gente é sempre um momento de muita emoção, um momento muito rico, porque são pessoas que estiveram em movimentos do lado da gente, momentos sempre muito delicados, muito ricos e muito construtivos nessa democracia que a gente quer. A primeira delas, e nem todo mundo conseguiu chegar ainda, né? Mas vamos lá com quem está aqui. A primeira delas é a Terezinha de Jesus.
A Terezinha, para quem não lembra, ela é mãe do Eduardo, um jovem menino que com 10 anos de idade perdeu sua vida lá no Complexo Alemão. Um pouco do que a Gisele deu de exemplo aqui na sua fala, né? E essa mulher forte, e a gente tem muitos casos assim na Comissão de Direitos Humanos, então esse caso simboliza todos os outros, dessas mães que, como diz o Chico Buarque, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ela transformou o seu luto em luta, e ela luta por uma sociedade que mães não venham a perder os seus filhos assim. Foi o Estado que tirou o Eduardo dela e tirou o Eduardo da gente. E então agora a homenagem da Comissão de Direitos Humanos a tudo que ela representa para a cidade, em homenagem a essa luta que ela transformou o seu luto. Terezinha está aqui, essa eu faço questão de entregar, gente. Eu queria agradecer o Marcelo, que eu nunca tinha recebido uma homenagem dessa, é a primeira vez. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro tirou o meu Eduardo dos meus braços no dia 2 de abril de 2015. O policial chegou na minha porta, não houve troca de tiro, ele chegou e atirou no meu filho. E desde lá eu venho lutando por justiça para o meu filho. O Estado que tirou meu filho foi o mesmo Estado que deu carta branca para o policial ir para as ruas matar mais uma criança. Mas eu estou aqui lutando, eu não vou deixar de lutar por justiça para o meu filho, porque eu prometi meu filho e eu vou cumprir. Custe o que custar, nem que custe a minha vida, mas eu vou lutar até o fim. Eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo, eu vou lutar, porque um policial maldito chegou na minha porta, nem perguntou quem era meu filho e atirou no meu filho com um tiro de fuzil na cabeça. E eu ainda tive um fuzil na minha cabeça porque eu fui perguntar ao policial por que ele matou meu filho. E ele me respondeu: assim como eu matei seu filho, eu posso muito bem te matar, porque eu matei um filho de bandido. E meu filho não era filho de bandido. O pai do meu filho trabalhava de carteira assinada. Bandido não tem carteira assinada. Porque o único bandido que eu vi lá no momento foi o policial que matou meu filho. E eu estou lutando por justiça e eu não vou dar trégua para eles. Eu vou lutar onde me chamarem, eu estou indo. E eu vou lutar até o fim. Não tenho medo deles. Obrigado, Terezinha. Essas mães existem. E quase todos os anos, talvez todos, tenha sempre uma mãe que infelizmente a gente tem que chamar aqui para isso. O Eric chegou? Chegou? A gente queria homenagear uma figura muito querida e eu vou precisar que alguém substitua o Leon, que eu vou pedir para o Leon entregar esse prêmio. Uma pessoa que também nos deixou e que foi muito importante para tudo que a gente acredita na comunicação como instrumento político foi o Vitor Gianotti. Ele estaria aqui com aquele jeito, enfim, o jeito Vitor, né? Ele estaria aqui hoje como esteve em todos os movimentos de direitos humanos, em todas as aulas que o Leon organizou no Domingo Dia de Cinema, onde tanta gente se conheceu. O Vitor era um grande comunicador que acreditava na democracia pela comunicação, italiano, brasileiro, que nos deixa tanta saudade. E ele, junto com a Cláudia, sua companheira, que não está aqui hoje, eles fizeram o Núcleo Piratininga de Comunicação, que foi tão importante para tanta gente. Está aqui, ó. Produziu isso aqui, por exemplo, né? E produziu tantos comunicadores populares. Então é muito importante, e eu vou pedir para que o Leon entregue em homenagem à memória do Vitor Gianotti nesse dia 10, porque o dia 10 é também dos que não estão aqui em matéria, mas estão na saudade e na memória e na utopia, para o Eric, pelo Núcleo Piratininga de Comunicação. Toma, Eric.
Não, então, é rápido, assim, conheci o Vitor na escola aqui, eu dou aula na Maré, em outros lugares também, mas dou aula no SEAT, lá em Santa Teresa, e ele, enfim, tinha uma enteada que estudou lá, filha da Cláudia, e, enfim, numa reunião de pais, aquela voz, né, maldita, italiana, e eu falei que era exatamente, o Naldinho faz bem ali, enfim, eu queria... naquele momento eu falei, tem que conhecer quem é esse cara que tumultuando uma reunião tão chata como essa aqui. E aí, enfim, conheci, e aí a gente teve várias parcerias, como do Guia de Cinema, e aí fizemos o primeiro curso de comunicação comunitária na favela e tal, e de lá pra cá a gente fez um monte, enfim, uma grande figura que... mas produziu algumas figuras como essa figura aqui. Quero agradecer a todos, né? Marcelo, Leon, e também eu conheci o Vitor no curso de comunicação popular que o NPC produz, e foi lá também que conheci o professor Leon. E se você não se sente representado pela mídia, construa sua mídia. Não sabe? Vem aqui aprender, caralho, né? Então, durante todos esses 20 anos foi isso, né? Mostrar à população, o trabalhador, que ele tem voz, que ele sabendo, se organizando, ele vai conseguir construir sua mídia e aí até construir uma nova sociedade, né? Uma sociedade justa dos trabalhadores. E vim aqui para finalizar, agradecer a todo mundo aqui, essa homenagem, e é isso. Vitor Gianotti, presente. A Comissão de Direitos Humanos, todos os anos, tem sempre muitos casos de violência contra a mulher. Diversas formas de violência contra a mulher. Esse ano que passou, a gente trabalhou com alguns casos de estupros coletivos, que foi muito duro para a equipe da comissão trabalhar. E essas violências sucessivas e variadas contra a mulher, contra as mulheres, elas na cidade do Rio de Janeiro, elas têm uma concentração muito impressionante na zona oeste da cidade. É muito incrível como se concentra na zona oeste uma quantidade muito maior de violência contra a mulher, né? E lá nasce também a resistência. Lá surgiu também o Comitê de Mulheres da Zona Oeste, e que a gente está aqui trazendo para ser homenageada através da Gorete Rosa, e eu vou pedir para que a Rose e a Isa entreguem o prêmio para Gorete. Cadê? Está aqui. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Comitê Popular de Mulheres da Zona Oeste foi retomado em 2014 e nós, mulheres, ocupamos as praças com os nossos atos, nossas manifestações, denunciando a violência contra a mulher, principalmente na Zona Oeste, que não é um lugar de mulheres para mulheres, onde tem maior número de violência contra as mulheres. As ruas não são das mulheres, são ruas escuras, ruas vazias, são praças mal iluminadas, os ônibus, transporte não é para as mulheres, péssimo, horário ruim, as mulheres ficam pelas ruas, enfim. Nós do comitê estamos fazendo um trabalho de pesquisa militante, levantando espaços de resistência das mulheres, sobre o olhar das mulheres, as mulheres dos seus quintais, as mulheres do mar. E esse trabalho irá visibilizar as mulheres da Zona Oeste, as mulheres que tanto lutam, que tanto trabalham nesta cidade. Lá que está o maior número de mulheres trabalhadoras que mantêm as suas famílias só, né? São as provedoras, são as que com bravura mantêm essa cidade até funcionando, porque são elas que mais trabalham nessa cidade. Obrigada.
Obrigado, garoto. Obrigado. Vocês já perceberam que a Maré está muito presente, né? Em tudo que a gente faz. Está aqui a Marielle, está aqui a Gia, está aqui o Leon. Tem tanta gente da Maré por aqui, né? E não é à toa. A Maré, que hoje é considerada bairro, né? Mais de 130 mil moradores e uma história muito grande de resistências. Eu conheci tanta gente da minha militância e coisas que aconteceram na Maré em momentos da Maré, né? Tem um episódio curiosíssimo que o Leão conta sempre. Em 2006, tem exatamente 10 anos, né? Eu era candidato pela primeira vez a deputado estadual. No dia da eleição, eu não posso dizer que a gente estava fazendo boca de urna porque é crime, mas no dia da eleição a gente estava pela rua, né? E aí eu estava em Niterói, eu recebi uma ligação dizendo, olha, teve um conflito na Maré e morreu uma criança. E a gente parou, todo mundo da campanha foi para Maré, na Nova Holanda, né? E passamos aquele dia da eleição inteira, a gente esqueceu completamente da eleição. Quando acabou a eleição, a gente estava eleito, né? E aí, o mandato começava no dia da eleição com um caso de uma morte de uma criança na Maré. Então, 10 anos depois, está a gente aqui chamando o Naldinho, porque o Maré Vive surge como resistência para contar o que é a Maré. E surge muito depois, no momento da ocupação militar na Maré. Mas são muitas as ocupações que a Maré deseja ter. Para entregar esse prêmio, claro, Gi. Marcelo, Naldinho e o... A gente só queria agradecer. Eu não sou muito bom com o microfone e é isso, vamos à luta, a gente está na luta diária. É isso. Quer falar aqui, companheiro? Não? Então tá bom. Valeu, gente, obrigado. Olha aí, agora o José quer falar. Bom fim de tarde. Agradecer a participação de todo mundo que está aqui na mesa. A gente não preparou nada para falar, né, como vocês já perceberam, mas a nossa luta na Maré e em diversas outras favelas é pela vida, né? A nossa pequena trajetória, né, do Maré Vive, ela foi feita de muita luta, né? Ameaça de morte, né? A gente, muitos momentos a gente pensou em desistir, né? Porque a gente lida com a comunicação que, a princípio, assim, você olhando assim, o que tem de novo? Jovens está se organizando para fazer comunicação, né? A princípio não tem nada demais, mas se você for olhar a fundo, a comunicação que a gente faz, ela salva muita gente, né? Da bala perdida, né? De dita perdida. Então a gente está na rua, a gente está nas redes e a gente faz movimento social de base. A gente está na rua da favela, a gente está conversando com as pessoas, pelos becos, pelas vielas. E eu convido vocês a estarem mais na favela também com a gente. Colocar para fora o que acontece naquela região ali, que bem... com muitos conflitos armados e que às vezes a gente se sente sozinho, né? Não só na Maré, mas como diversas outras favelas. Porque às vezes dá um tiro em Santa Teresa, nas comunidades aqui do centro, e a comoção pública teleguiada, ela é muito forte, né? E a gente também fica emocionado, mas a gente queria dizer que existem diversas outras favelas que estão em guerra há muito tempo, como Chapadão, Pedreira, Complexo do Alemão, né, com as UPPs, Cidade Alta, enfim, porque a cidade, ela é uma só, né? Então a gente não divide assim, é pobre e eles que se foram, não. A gente quer que as pessoas, não só da favela, conheçam a cidade como um todo, mas também como que os playboy também conheçam a favela também, pô. Valeu. Essa homenagem de agora é muito especial para a gente, porque a Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro
trabalha muito e agradece muito a essa militância LGBT. E quando a gente fala de violações de direitos, e a gente fala de violência, não tenho a menor dúvida que a população TTT, né, como se chama, é vítima preferencial dessa violência das grandes cidades brasileiras. E são muitas as formas de resistência. Uma delas é no Prepara NEM, que é um curso preparatório para o Enem na Casa NEM, que hoje, inclusive, já está na Maré e em Niterói também, não é isso? Eu estou errado. É. E é muito importante para a gente, nesse momento, que a gente sempre denuncia a violência contra travestis, transgêneros, transexuais, que a gente possa aqui dizer que desse setor resiste luta e resiste utopia, preparando essa população para entrar na universidade, sua vida e a vida da cidade. Então não podia ser diferente, com muito orgulho. Eu queria chamar a Bel Lessa para entregar para a Indianara, por favor, o prêmio para o Prepara NEM. E todas aqui presentes, homenageadas. Bom, boa tarde a todos, né? Saudar aqui a companheira Cláudia Greenberg, lésbica, LGBT, né? Nas eleições, candidata aí também. Essa homenagem, né, em nome de todas as pessoas da Casa NEM, né, e das pessoas que participaram do Prepara NEM, que é esse curso pré-vestibular, para os travestis, transexuais, transgêneros estarem entrando aí nas universidades, disputando as escolas, né, mas também entrando no mercado formal de trabalho, por mais que esses espaços não estejam preparados para receber essas pessoas, né. Então a gente prepara de um lado, mas elas são outra vez expulsas do outro lado. Lembrando que ele já está através de uma parceria com o Gilmar Cunha, o pessoal lá da Maré, do Conexão G, já está também em Niterói, já temos o da Baixada, que começa aí também na Baixada ano que vem, e já temos a discussão também com a Cleide da Vila Mimosa, para o Prepara NEM na Vila Mimosa, porque já tem espaço lá para que a gente comece aí no ano que vem, né? Lembrando que as violações contra a população de travestis e transexuais continuam constantes, lembrando que dia 20 de novembro também é o Dia Internacional da Dor Transgênero, em homenagem que, né, a todas as violações que nós passamos, como já foi falado da Zona Oeste, eu também moro na Zona Oeste, né, então é um local também muito, mas muito de risco para a população LGBT. Eu acabei de passar aí depois das eleições, né, por uma tentativa de assassinato, né, sendo jogada de um ônibus aí, depois de toda a visibilidade das eleições. Então ainda é um lugar ainda de muito risco, né? Costumo brincar que eu já ultrapassei os gatos, né? Porque foi a 8ª, né? Então já tenho mais vida que os gatos. Mas lembrando também que nós temos aí o núcleo LGBT do PSOL, que estamos disputando o partido, né? A população LGBT passa a disputar o partido, e amanhã nós teremos a parada LGBT e teremos a ala Bota a Cara no PSOL para disputar também essa parada, que nós sabemos aí como é que ela vem também com as pessoas que a organizam, que fizeram parte desse governo aí, que é um governo golpista. Então agradecer a todos e pedir apoio. A Casa NEM precisa de doações de cesta básica, doações de roupas, doações em dinheiro, mas precisamos também de reforma, precisamos de ajuda para reformar aquele espaço, porque temos pessoas de todo o Brasil vindo aí, temos pessoas que estão nesse momento chegando, viajando para o Rio, porque foram expulsos de casa, foram expulsos de suas famílias, de seus locais de moradia, estão vindo para o Rio porque a Casa NEM é o único abrigo LGBT atualmente no Brasil que recebe as pessoas sem perguntar, sem fazer questionamento de nada. Ok? Então precisamos da doação e da ajuda de vocês. Obrigado. Obrigado, Indianara. Bom, tem duas outras homenagens de pessoas que não conseguiram chegar até agora. Uma delas é o Bota Cara CDD, né, da Cidade de Deus. A Renata está a caminho. Se ela chegar até o final, a gente para e faz a homenagem. E a outra, viu, Isa? É sobre as ocupações, e é o Ocupa Cairu, especificamente em função, simbolicamente, tudo que aconteceu, da ocupação, da entrada da polícia, da violência, que seria uma homenagem a todo esse movimento de ocupação que tomou conta do Brasil inteiro e com tantas conquistas, né? Só para vocês saberem, aqui no Rio de Janeiro, nós, educadores,
durante tanto tempo lutamos por eleição direta para a direção da escola, e esse ano quem conquista isso para a gente, ou junto com a gente, são os estudantes quando ocupam essas escolas no Rio de Janeiro. É uma maneira também de não deixar passar o que aconteceu nas escolas do Rio. Enfim, e por final, eu só queria lembrar a vocês que essa homenagem é uma homenagem simples, simbólica, mas ela, na verdade, é uma fotografia belíssima, né, de um fotógrafo que a gente tem muito carinho, que é o Bira, fotógrafo, adivinha de onde? Da Maré, né? E que é um querido amigo, um querido companheiro. Ele cedeu essa foto para que essa foto virasse o prêmio da Comissão de Direitos Humanos esse ano para essas pessoas e essas entidades que aqui receberam. Enfim, é isso. Voltamos aqui para o debate. Obrigado. Quer falar, gente? Só o professor João Sixu vai ter que sair, já tinha um outro compromisso marcado. Agradecer muitíssimo a presença, dizer que a gente deve te procurar de novo para esses debates em favelas e tudo mais aí, para dar uma força aí pra gente. A gente recebeu, deixa eu passar só o cabo aqui. A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou ler as perguntas rapidinho, e aí a gente passa pro pessoal fazer algumas considerações, aí eu vou sugerir que a gente faça nessa ordem. Pode ser? Da Rose, Isa, Gisele e Marcelo. Bom, são algumas perguntas. A primeira, aí só uma delas acho que veio identificada. Seria Fidel Castro uma referência fundamental da nossa luta pelos direitos humanos? A segunda pergunta. Essa aqui é direcionada diretamente para o Freixo, mas acho que todo mundo dá para comentar. Pobres de direita sofrendo síndrome de Estocolmo. Como chegar com pensamento de esquerda nessa população? Uma mais difícil que a outra. Como podemos ensinar o povo a ser participante na organização da estrutura política do país? Isso, educação, bem de Para Gisele e para Rose, por favor, comentem. Quando se tira o direito de um, está se retirando a condição cidadã de toda a sociedade. Não há cidadania se há um ou uma sem direito. É uma frase da Cristina Galvão, para vocês comentarem. Todos já falei. Só porque eu tenho que terminar. A outra é... Aí eu não entendi essa palavra direito, mas está aqui. Ocupar polo federal é fácil. Por que é que vocês não ocupam a cidade de Deus, onde o meu povo preto está morrendo? Isso aqui é a outra. Já vem aqui. Neuza e Marta. Quer ler? Sim. Eu tenho meu protocolo correndo na prefeitura desde 2009, sem licença, e eu sofrendo o que fazer. Trabalho como camelô aqui na praça há 20 anos e tenho sido sacrificada pela guarda municipal, perseguida. Pergunta aí da Neuza e da Marta sobre aqui o trabalho. Tem mais alguma aí, Douglas? Quer ler? Não, vamos lá. Se estamos falando em democracia, temos que lutar por ensino básico. Como... O inglês? Isso é inglês? Como é? Quer ler? Acho que é como o inglês, é isso? Como o inglês como conversação na rede pública, para que não precisemos gastar no futuro com curso de inglês. Então tá aqui. Se estamos falando em democracia, temos que lutar por ensino básico. Por exemplo, o inglês como conversação na rede pública, para que a gente não precise gastar no futuro com o curso de inglês. Tá, tem mais duas aqui, ó. Por que temos vergonha de grupos que nos ônibus pedem para pegar o ônibus de graça e eles sofrem assim humilhações? E não vejo o povo não ter vergonha dos políticos deixarem simplesmente de nos pedirem alguma coisa e nos roubarem na cara dura. E a outra pergunta é da Fátima. Eu moro na Cidade de Deus e quero fazer algum evento assim lá. Bom, a única que eu vou responder é quem é a Fátima, que a gente já marca. Fátima, é só sentar aqui com a gente. Tem um monte de gente da Povo Sem Medo, a gente já marca data e aí o bagulho vai estourar. Rose. Responde, ele é uma surpresa. Vai lá, Rose. A gente tem que responder tudo assim uma vez. Foram muitas perguntas, né? Eu acho que assim, a gente vai continuar aqui um pouquinho depois,
até para que a gente possa trocar. E aí eu vou ficar com duas que mais me chamaram a atenção, que colocaram a questão da necessidade de nós estarmos nas favelas, né? Alguém foi até bem contundente. Não foi essa, mas ocupar a praça é fácil, quer ver ocupar as comunidades. E a outra é sobre a síndrome de Estocolmo. Eu acho que assim, com o trabalho que a gente precisa fazer nos lugares que a gente precisa fazer, essa indagação sobre como dialogar com a maior parte da população é uma autocrítica que a gente da esquerda precisa fazer todos os dias. E eu acho que esse evento na praça e o movimento que a gente vem enfrentando é para tentar dar conta disso. Que é verdade, nós precisamos estar junto com essa população que mais sofre, né, com as reformas que a gente está vendo aí, que mais sofre esse ataque no seu cotidiano. E com certeza é a população da favela, é a população mais marginalizada, e nós vamos ter que aprender e vamos precisar estar nesse espaço. Eu acho que é um movimento que nós, que somos militantes de esquerda, que reivindicamos uma sociedade melhor, também estamos aprendendo a fazer a partir dessa crítica. Essa crítica é real e eu só consigo respondê-la indo para o movimento que é o que está acontecendo aqui hoje. Acho que a praça é estar lá onde a Fátima, na comunidade da Fátima, é estar lá na minha comunidade, né? Eu sou de Caxias, é estar na Coreia, é estar na Mangueirinha, é estar no 4º distrito, porque essa discussão ela precisa ser feita em todos os lugares. E aí alguém perguntou também sobre quando um é atingido, todos são atingidos. Hoje nós vivemos uma situação em que todos são atingidos. Em maior mulheres, negros, juventude. E é isso que está fazendo essa mobilização acontecer. Eu acho que não só a partir do movimento partidário, eu acho que isso discutir essa sociedade que querem romper com o que a gente tem observado. E eu acho que é esse o caminho, é o caminho da mobilização que a gente precisa realmente seguir. Alguma companheira perguntou sobre a questão da educação básica. Eu quero finalizar colocando um pouco da situação que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, que não é só o pacote do Pezão, né? A rede estadual do Rio de Janeiro, de 2006 para cá, tem sofrido uma redução enorme